Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos na Solvia. E, povo de Deus, nós ensinamos você a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Nós ensinamos você a não deixar o diabo tomar o seu lugar. Entrar aí, na brecha a qual Deus chamou você para estar. Então, não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha entenebrecendo a sua mente, que o diabo venha apagando a sua mente, apagando o seu testemunho e apagando você, literalmente, de maneira nenhuma. Então, nesse horário, nesse momento, eu ensino você a tomar posse da sua bênção e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha tomar o seu lugar. Então, eu ensino você a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. E é no tempo real, é onde você estiver, na praça pública, na escola, no banco. Eu falo muito com vocês assim, nos lugares mais improváveis, pessoal. Porque é no momento que se levantar na situação que você vai ali não aceitar de maneira nenhuma as investidas do diabo. E vem comigo, una sua fé comigo e vamos fazer uma oração aqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na presença do Senhor, Pai. E meu Deus, está escrito na palavra do Senhor: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E meu Deus, eu ensino o meu povo, Pai, a tomar posse da bênção e não aceitar que de maneira nenhuma, o diabo venha aí, tomar o seu lugar, vem aí, mentir para poder estar ali, tirando você ali, da brecha a qual Deus chamou você. Não aceite as mentiras do diabo, não aceite aí o engano do diabo na sua vida. Coloque o diabo debaixo dos seus pés no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus diz assim, olha, que o valente tem que ser mais valente do que o valente. E é assim que nós temos de agir, né? É assim que nós temos de agir, na valentia, e tomar posse da nossa bênção e não aceitar de maneira nenhuma que nenhum laço do diabo, que nenhuma pedra no nosso caminho, que nenhum canteiro, que nenhuma pedra no nosso caminho venha nos paralisar. Porque o Senhor Jesus, ele já venceu por nós, já está tudo preparado, é só nós tomarmos posse. E como eu ensino para vocês, como está escrito na palavra de Deus, Deus nos fez por cabeça e não por cauda, Deus nos fez para dominar. Então, que dominemos a nossa situação, a começar pelo nosso ser, pelo nosso corpo. Eu convido vocês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para que vocês leiam a Bíblia, para que vocês aprendam aí mais e mais de Deus, entram aí em comunhão, esteja aliançado com Deus em todo tempo, para que o diabo não entre na sua vida e roube a sua bênção, roube o seu testemunho, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, diabo, eu ordeno a você, eu mando você, eu falo com você, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai do meu lugar, sai da cadeira da presidência da República. Não vem aí, escurecendo a nossa nação. Não vem aí, manobrando o nosso povo, principalmente nossas crianças e nossos jovens. Não vem aí, endurecendo o coração dos nossos jovens, entenebrecendo a mente dos nossos jovens, cegando os nossos jovens. Eu não aceito e eu me levanto contra você e eu mando você sair da cadeira da presidência, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai com esse espírito de miséria, sai com esse espírito de pobreza, sai com esse espírito de burrice, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Arranca essa bunda fedorenta dessa cadeira e sai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Amém, amém, amém. E povo de Deus, é nessa alegria, povo de Deus, é nessa autoridade que nós temos de estar na presença de Deus. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, que o diabo venha aí, nos lubridiar, que ele venha aí, nos enganar. E como eu conto para vocês aí no meu testemunho, eu sempre conto para vocês que quando eu estava arrumando as minhas coisas, eu perdi o meu marido. Meu marido era militar, eu morava na cidade de Carmésia e eu perdi o meu marido. E eu fui para casa lá de Carmésia, eu fui lá para a comunidade de São Pedro, onde eu passei a minha infância, a minha comunidade. E aí, gente, a minha irmã me convidou, a minha irmã me fez o convite para eu conhecer o Senhor Jesus, vendo ali toda a situação. Minha irmã já tinha ido lá para casa, ela já tinha passado ali um mês inteirinho de férias lá, e ela foi embora e depois ela continuou ali ligando para mim, vendo a situação. Ela continuou ligando para mim e ela me fez convite para que eu visse para Pedro Leopoldo para conhecer o Senhor Jesus. E eu vim, e eu falo com vocês ali, no momento que eu estava arrumando as minhas malas ali, a minha mala, a mala dos meus filhos, eu fiz uma oração. Eu falei com Deus, que o Senhor não nos deixe, não me deixa ser enganada e nem confundida. E eu falo com vocês que eu cheguei em Pedro Leopoldo, a minha irmã congregava em outra igreja, e a minha irmã simplesmente falou comigo: Solange, nós vamos aí para a Igreja da Graça, porque a igreja é mais perto e assim, você tá com 3 meninos e eu tenho a Neomar, então nós vamos para a Igreja da Graça, é mais perto. E ali, gente, nós fomos para a Igreja da Graça, eu fui para a Igreja da Graça, ouvi o pastor, a pregação do pastor, e como eu conto para vocês, eu cheguei lá na Igreja da Graça, eu sentei e quando eu ouvi o Evangelho, eu descansei ali e amei o Senhor Jesus Cristo e estou nesse amor até hoje. Eu convido vocês a estar aí, amando o Senhor Jesus Cristo. Amando o Senhor Jesus Cristo e não sair desse primeiro amor. E se você sair, gente, volta o mais rápido possível. Volta o mais rápido possível. Igual agora há pouco, gente, eu estou ali, como eu tenho falado com vocês, que esses dias eu estou lendo ali o livro de Gênesis. E eu estava ali lendo o livro de Gênesis e ali eu recebi várias mensagens. De repente eles não sei como que faz, mas eles entram ali e deixam e deixam várias mensagens, gente. E assim, às vezes eu não atendo. Quando eu estou ali estudando, eu não atendo. Mas tem horas que eu atendo, gente. Eu atendo, eu faço ali, dou uma resposta rapidinho para as pessoas. E é assim que temos de ser. E respondendo ali na palavra, sem aumentar e nem diminuir, gente. E o que a pessoa perguntou foi, assim, em todo tempo, a pessoa, ela quer achar ali, que o cristão é orgulhoso. Que o cristão é orgulhoso. Gente, eu sempre disse aqui dentro da minha casa que a pessoa ajuda a outra até onde ela quer. Até onde ela quer, ela ajuda a pessoa. E ali, gente, eu falo com vocês assim, olha, eu fui, a pessoa me ajudou, eu sou muito grata a ela. Inclusive, essa pessoa foi ressarcida aí, recebeu o que tinha que receber da minha parte. E assim, nós nos tornamos amigas, grandes amigas aí e tal, e assim, tenho a maior consideração pela pessoa. Porém, gente, assim, a pessoa ela ficou, e eu sei muito bem onde ela quis ficar. E aí a pessoa ficou, e nesse momento, gente, assim, um momento assim que eu tô falando o tempo todo, que há uma paz que
paz em mim, é a paz, é o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler aqui para vocês. Há uma paz que excede todo o entendimento. E é nessa paz, gente, que eu quero ficar. Igual eu falo com vocês, eu estou esperando uma resposta. Estou esperando ali uma resposta. E aí, gente, nesse momento, eu estou ali tranquila, descansada em Cristo Jesus, esperando a resposta. Eu estou falando com vocês, após essa resposta, a gente pode voltar a conversar, a gente pode voltar a estar, assim, uma coisa que eu não gosto de ficar é parado. Então a gente pode voltar a estar aí, ó, planejando, organizando as coisas, porque foi muito bom na primeira, no caso aqui, na segunda etapa, eu já estou na terceira, né? Já foi muito bom. Porém, gente, esse momento é um momento de eu ficar ali quieta, de eu ficar bem quieta, assim, o mais perto de Deus possível. E Deus, eu falo com vocês, Deus é o nosso porto seguro. Como diz a palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Então, você tem que ser essa pessoa que confia em Deus em todo o tempo, porque vai entrar pessoa na sua turma, vai sair, no caso, no que eu estou vendo, vai entrar novamente, a pessoa vai sair novamente. Então, você que tem que estar ali, sabendo que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo e sabendo o momento que você está vivendo. Não é ficar aí, cata um, cata outro, esse aqui, gente, não, é ficar ali, ó, seguro na mão de Deus. E, gente, é por isso que eu falo com vocês, são muitos chamados e poucos escolhidos, e muitos nem chegam nem na metade do caminho. Por quê? Porque é muita oferta, gente, e as ofertas são boas. E ali também tem ali, ó, aquelas ameaças assim, ó. Aquelas ameaças manipulativas. Eu te ajudei lá atrás. E aí, povo de Deus, somos nós que temos de estar ali no caminho, na verdade e na vida, e sabendo ali, ó, qual é o nosso propósito, e ali qual é a fase que você está, e em todo tempo eu vou esperar em Deus. Igual eu falo, os homens, Deus coloca aí os homens e também nos coloca ali na vida de homens. Quando eu falo homem no sentido genérico, homem, mulher, sabe, no sentido aí aqui, ele vai ali e me coloca também. E muitas das vezes a pessoa não vai querer eu no grupo dela, né? O que aconteceu, o que eu conto aqui, de quanto que o povo me tirou, o quanto que o povo, eu tava ali, ó, caindo ali, precipício abaixo, e a pessoa vinha, quando eu pensava que a pessoa vinha para me ajudar, ela estava vindo para tirar ali uma fisgazinha ali. E é isso, gente. Então, eu estou muito em paz, desde o momento que eu falei com vocês assim, olha, que Deus ali no momento de correção, Deus falou comigo que a vingança não me pertence, a mim não pertence, que pertence a Ele, que Ele vingaria. Então, gente, no momento que eu aceitei essa palavra, e eu estou ali, ó, submissa a essa palavra, igual eu falo com vocês, foi uma etapa, foi uma confusão, foi um momento ali de muita pressão. E hoje, eu sei as pessoas que me ajudaram, até onde as pessoas caminharam comigo, sei falar até onde que as pessoas ficaram. E assim, tem muitas pessoas, amigas, que ficaram para trás, mas que estão ali no processo delas. E nesse momento, é um momento de eu estar também
segura nas mãos de Deus, confiante em Deus, assim como eu estive lá atrás. E a partir do momento, gente, que eu ver ali, um acerto de contas, aí nós vamos começar, eu entendo assim, e eu entendo assim, que aí é o que eu falo com vocês, que no momento que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova do que se não vê. Então, no momento que eu ver aquilo que eu estou almejando, no momento que Deus colocar aquilo na minha mão, a resolução ali, ele vai continuar a caminhada. E aí eu entendo ali, tempo ali de reencontro, reagrupamento ali. E aí, gente, é uma caminhada. E nessa caminhada, cada um tem que saber ali, do seu tempo com Deus, qual é o degrau que você está ali com Deus. E não, como eu falo, nem para a direita nem para a esquerda. É quando eu falo assim, gente, eu passei por muitas cidades. E se eu voltar nessas cidades, as pessoas que eu considero amigas minhas, tá lá, a porta tá aberta, eu chego e posso ir lá visitar a pessoa, porque eu deixei tudo ali, como se diz, tudo ali muito tranquilo, eu deixei a porta aberta. E aqui no mundo espiritual é a mesma coisa, Então, gente, quando eu falo o nome das pessoas aqui, não é da minha intenção prejudicar ninguém. É como eu falo, quando você lê a Bíblia, você vê ali a posição das pessoas, quando os profetas se dirigiam a ela e falavam com elas, dava para ela ali a mensagem de Deus. Vocês veem a posição das pessoas. E assim, a maioria das pessoas, elas ficavam viradas, elas ficavam nervosas ali, com os profetas. Outras recebiam ali os profetas, recebiam e obedeciam ali aquela mensagem que Deus estava mandando através do profeta, eles obedeciam e ficava tudo muito em paz. Hoje é a mesma coisa, povo de Deus, é a mesma coisa. Então, eu falo com vocês, leiam a Bíblia e leiam a Bíblia em espírito. Leia a Bíblia em espírito, que você vai viver uma vida melhor, você vai estar ali na sua caminhada, mas você vai estar ali, confiante em Deus, não confiando em homens, que o homem, ele te decepciona mesmo. Ele quer ali, passar a perna em você mesmo. E bobo é aquele que fica aí, eu tô com raiva de fulano, eu tô de mal de ciclano, aquele ali é bobo, aquele ali... Não, eu fico no meu canto, eu fico bem no meu canto. E como eu sempre falei, gente, cristão não tem tempo de cuidar da vida das pessoas. E como eu falei com vocês, gente, aqui, eu falei com vocês assim, Deus falou comigo, gente, naquela passagem do cemitério de ossos secos, que Ele me colocou nos lugares, Ele me colocou ali no meio, Ele me colocou ao redor, e depois eu li lá, e aí profetizou,
manashe, itrikoi kantre, dereshi, dirigandra vadaha manase, inirigandra vadaha manase, dirigandra vadase, dirigandra vadaha manase, indirishi, dirigantra vadaha manase, dirigandra manase, dirigandra vadaha manase, inirigandra vadaha manase, dirigandra vadaha manase, dirigandra manase. Manassi, dirigandra, vedessi dirigandra, manassi, dirigandra, badadra, manassi, dirigandra, Igor Gana Manaha, Manassi, dirigandra, vederessi, dirigandra, badadra, manassi, e dirigandra, badadra, manassi, dirigandra, vedassi, dirigandra, badahara, manassi, e dirigandra, badahara, manassi, dirigandra, badahara, manassi, e dirigandra, rassi, dirigandra, badahara, manassi, dirigandra, badahara, manase, dirigere gurgana manase, dirigandra vadahadra manase, e dirigandra desce, dirigandra vadasse, dirigandra vadahadra vadasse, dirigandra vadahadra manase, e dirigandra vadahadra manase, dirigandra vadahadra manase, dirigurgana manahadra manase, e dirisi, dirigurgandra vadahadra manase, dirigandra vadahadra manase, Idri cantra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi, idrugin remanassi, dirigo rigandra badahadra manashi, dirigandra darassi, diriga badahadra manassi, dirigandra badahadra manashi. Idricantra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi, dirigandra darassi, diricantra badahadra manashi, idricui cantra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi, diriga badahadra manashi, diriga badahadra manashi, indilina manashi, diriga badahadra manashi, diriga manashi, idricantra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi, dirigandra badahadra manashi. Dirigandra badahigandra manahadra manase, Migala manahadra manase, dirigandra manahadra manase, and the dishi diricondra badahadra manashi, dirigandra dasi, dirigandres, and nasi, goi neha manasi, dirigara badahadra manas, idirigandra badahadra manase, dirigara badahadra manase, dirigandra badahadra manase, inirigandra badase, dirigandra badahadra manase, dirigandra badahadra manase. Indirishi dirigui gagana manaha dramanasi, dirigandra badahadra manasi, diriga goligogan mahana manase. Indili diriga drabadahadra manashi, diriga dradarase, dirigandra badahadra manase, dirigan. Indiriga golibadalanesi, ugurgala badahadra manase, diriga drabadahadra manase. Idiri kalabadaha goingana manahadra badase, diriga drabadahadra badase, diriga drabadahadra manase. Mana manashi diriguigo gagana, remanesi diricantra vadahadra manasi, dirigandra vadase, and bigorigandra vadahadra manasi, dirigala vadasi, dirigala manahadra manashi, igor with the sidre dirigandra vadahadra manase, eliminese, igorigandra manahadra manase. Veni gurgandra vedessi, dirigandra vadassi, dirigurigandra manassi, dirigandra vadahadra manassi, dirigandra vadahadra manassi. Igele manassi, che nel manahadra manassi. E manalanasse, dirigurigandra e le quei cantara vadahadra manassi, dirigandra vadahadra manassi, digurigandra manassi, e la babasse, dirigandra vadassi, e dirigandra dasse, dirigandra dasse, e mamma se dirigandra dasse, dirigandra vadahadra manasse, e dirigandra dasse, dirigandra manasse, dirigandra manasse, e dirigandra vadahadra manasse, e gurigandra manasse, dirigandra mamahana manasse, dirigandra manasse. E nelle dirishi delle candela vadasse, delle candela nasse, dirigandra lasse, dirigandra manahadra manasse, dirigandra lasse, dirigandra mamahana manasse, dirigandra vadahadra manasse, e dirishi di quel cantara vadahadra manasse, dirigandra vadahadra manasse.
Intervisi andare con i candela vadada vadase di galada vadase ne ere coi gala manase di lì canta la vadasse di coi cande di bigor che gandara manahadra manase di gandara vadahadra manase idur coi canta la vadahadra manase e coi ganda decidere di gandara vadasse di lì di gandara vadase i gugere manase di lì canta la dahadra manase di lì coi manase di lì nasce di lì coi ganara Itali cantara badaha dramanashi, di cui cantara vedere sendere badaha dramanasse, e tale bigo di cantara badasse, li cantare delle si, delle regala dramanasse, alla badashi, di cantara rassi, di riga, la badaha dramanasse, di riga, la badaha rassi, di riga, la badaha dramanasse, di cantara badaha di bigo di cantara e quei galabadashi nel bigo gana ramanaha ramanase e con le bedasse nel quei garamanaha ramanase zia ramanashi nel quei golme quei gana ramanaha ramanase di ganda rabadaha ramanas e del rishi kalamanaha ramanas di ganda rabadaha ramanas nel quei gana ramanaha ramanas in del bigo garamanaha ramanas di ganda ramanas di ramanaras di ganda Gori gana sidere, mi goni gana sidi, inimigo, rahanas, e dele dermego, gonaras, idli canta la vadahada la manassi, di canta la vadahada manas, e gohanassi, la manassi, di goi gandalas, idli canta la vadassi, con ne assegni, e ne gandalas, nelle dere goi nelle medasse nelle cantara vadahada manasse e ribedisi che cantara vadahada manasse delle cantara vadahada manasse indili delle goi cantara vadahada manasse di de goi gara manasse delle cantara vadahada manasse di goi cantara vadahada manasse e ribedide de goi cantara vadahada manasse e ribedi goi cantara vadahada manasse delle cantara vadahada manasse e como eu falei, povo de Deus, eu tenho gravado, eu tenho filmes aí, que eu comecei a caminhada ali na Orla da Pampulha, eu comecei aquela caminhada assim, olha, comecei caminhando assim, bem lento, e eu fui aumentando os passos, né? Então, assim também é no mundo espiritual. Você vai buscando, você vai conhecendo, e como eu conto para vocês o meu testemunho no início, lá, assim, eu nem sabia falar segundo ali o Evangelho de Jesus Cristo, tudo era muita novidade para mim, eu dava muita risada, assim, quando eu ouvi o pastor pregar, assim, mas não era aquela risada de deboche, era aquela risada de estar aprendendo coisas novas e muito diferente para bom, para acrescentar na minha vida, vocês entenderam? E deligando la badaha drabadashi, deligando la rassi, deligando la badaha dramanashi, deligando la rassi, deliga la manassi, delicoinganda la manassi, deliga la badaha dramanassi. E gogana nesse, delicoicanta la badaha dramanassi, deligando, delissi, delicanta la badaha dramanassi, e delicanta la badashi, delicoiganda la badaha dramanassi. Nel gorigone massi, di ricordare manahadra manashi, di ricordare canta la badahadra manassi, di ricordare dassi, di ricordare badahana manassi. Di ricordare dessi, di ricordare dalla rassi, di lividi gorgone badahana manassi. E di gorgone manassi, di ricordare vedessi, di ricordare manassi, di lidere manassi, ne? Di gorgone la senti di ricordare la manassi. Ele babone legando la vadaha manassi, di riga della vadase, e ne vedi di ganda la vadaha manassi, di rigando la vadaha manassi, e in di ganda venessi, di rigando la vadaha manassi, di rigando la vadaha manassi, e tic toc 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 toc. O Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo, ele bate, ó, toc. E ele bate, no meu caso, gente, eu fiquei ali querendo receber o Espírito Santo de Deus. Agora eu falo com vocês que por eu
ter ali, ó, a minha irmã para estar me puxando para frente. Ela falava muito assim da palavra comigo, falava ali, ó, da unção do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, e eu quis muito ser batizada, eu busquei muito, e nem por isso eu fui batizada do dia para a noite, gente. Eu fui buscando ali, ó, por muito tempo, foi uma caminhada verdadeira, não foi aí, ó, um pulo, dá 3 pulinhos, você vai ser batizada. Não, foi ali, uma caminhada, e foi ali, ó, como que eu falo, gente? Um processo ali, ó, e assim, mesmo assim eu conto para vocês o que aconteceu, e gente, eu fico preocupada sim, que eu nunca vi alguém dando um testemunho, alguém chamando a atenção dos cristãos, acordando os cristãos aí, ó. Eu tô falando assim, eu nunca vi na fase que eu estava passando, gente. E assim, hoje eu assisto esses vídeos, esses cortes, e muitas pessoas ensinam ali, falam ali, e assim, eu tenho aprendido muito também, e assim, eu só sei agradecer. E cada vez que eu estou aqui dando meu testemunho, que eu estou falando com vocês assim como que aconteceu, e estou falando assim com vocês a mudança que Deus fez em mim, gente. Não foi, eu não estou falando ao meu redor, não. Estou falando assim, ó, Ele fez de dentro para fora e me tornou essa pessoa aqui, ó, forte, de pé, assim, ó, preparada. Eu não gosto de falar pronta, porque em todo o tempo que nós estivermos aqui, nós vamos estar no caminho, né? Nós vamos estar no caminho, e nós temos de estar ali, ó, com muito cuidado, para a gente não cair nem para a direita e nem para a esquerda, entende, povo de Deus? E eu deixo bem claro, gente, que em todo o tempo que eu estou pregando a palavra de Deus, eu me incluo nela, entende? Eu me incluo nela, não é porque eu estou ensinando vocês, eu estou ensinando vocês assim, ó, de uma forma bem simples e buscando aprender também. É quando eu convido vocês para não saírem da igreja, quando eu convido vocês para não sair ali, não parar de congregar, como é costume de alguns, continuar ali na igreja congregando, continuar ali aprendendo. É muito triste, gente, é muito triste. E quando eu conto para vocês da minha irmã, o que aconteceu com a minha irmã, e eu conto para vocês assim, olha, igual eu estava falando com vocês ontem, eu ali orando pela minha irmã, foi uma corrida, gente, e eu ali falando com minha irmã, vão para a igreja, igual eu conto para vocês, aconteceu. Na primeira vez que eu convidei minha irmã para ir para a igreja, os olhos dela brilhou assim que, tipo assim, que ela não me respondeu assim que ia, mas assim, quando você conhece as pessoas, você conhece ali o brilhar do olho dela, o sim ali, ó, sem falar, e você entende ali que ela quer ir sim. E ali minha irmã não foi, não quis, a segunda vez que eu fui chamar ela já falou que não, que não, que não. E só hoje, gente, só hoje eu sei o que estava acontecendo, e assim, eu me entristeço sim, gente, eu me entristeço sim, e é por isso que eu estou aqui no grito, e é por isso que está essa revolta dentro de mim, por causa que os cristãos, eles não estão tendo aí, ó, escolha. A escolha é morrer ou morrer. É morrer ou morrer, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Eu estou aqui para dar o grito, eu estou aqui para gritar e para ensinar vocês. Eu falo com Deus o tempo todo e choro diante de Deus, que eu quero aprender a falar, gente! Eu quero aprender a falar de maneira que vocês entendam, para vocês poderem aprender e não precisar de morrer, cristão.
vocês fiquem vivos e que vocês sejam aí, ó, luz do mundo, luz do mundo. E quando eu falo com vocês assim, ó, muitos são chamados, poucos escolhidos, é porque aí, ó, o cristão, eles estão morrendo aí a caminho, quando ele aceita ali fazer aliança com o diabo. Tem uns que nem saem do primeiro degrau, porque ali na primeira alegria que eles têm, o diabo vem, eu falo dessa passagem, das sementes que foram jogadas no caminho ali, ó, e uma caiu no pedregulho, outro caiu ali na terra ali, ó, muito rasa, e outra caiu, veio o sol e queimou, outra caiu ali no canto, veio o passarinho e comeu, veio os pássaros do céu e comeu, e as aves do céu e comeu, e ali, povo de Deus, somos nós, cristãos, aquele cristão que fica ali, ó, na igreja, de um lado para o outro, aquele cristão que não quer compromisso, não quer responsabilidade, entende? E uma das coisas que eu falo com vocês ali, ó, é o medo. É aquele cristão que está na igreja há anos, mas tem medo de envolver ali na obra de Deus. Eu falo com vocês que eu já cheguei lá me envolvendo, eu já cheguei lá para participar, e falo com vocês assim o tempo todo que eu entrei, eu fui lá, eu fiz parte desse grupo, eu fiz parte do outro grupo. E, gente, hoje quando eu falo com vocês ali, ó, de doutrina, quando eu falo com vocês ali de mulher nécia, porque eu entrei na casa de Deus, eu entrei na casa do Senhor com muita alegria, e eu não tinha nem noção, gente, dessas coisas horríveis, essas coisas horrorosas. Assim, o meu único interesse era amor, e ali eu já estava no céu, gente, porque o meu único interesse ali era amor, era viver em amor. O irmão precisou, vamos lá e vamos ajudar. O outro irmão precisou, vamos lá e vamos ajudar. Eu vou tirar um horário aqui para contar para vocês as pessoas que foram lá na minha casa, e eu ajudei assim, ó, sem nem saber de nada, só ajudei a pessoa sem nenhum interesse, sem esperar nada de volta. E uma coisa assim que o missionário ensinou, gente, é você emprestar o dinheiro sem usura. Aí eu fui procurar saber o que era usura. É assim, gente, quando você empresta o dinheiro para a pessoa e não fica naquela coisa, e aí, você já arrumou o dinheiro? E aí, que dia que você vai me pagar? E aí? Então, gente, você não tem noção de quantas pessoas que eu emprestei. R$60, R$200. Ali, gente, a pessoa nunca que me pagava, entende? Então, gente, o meu objetivo, né, quando eu entrei na igreja, quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, era apenas viver em amor ali. E eu pensava ali que todo mundo que estava ali era crente que nem eu. Deus é maravilhoso, povo de Deus, Ele é maravilhoso, e quando Ele deixa aí, ó, bem claro para vocês o que aconteceu. Ele deixa aí bem, de uma forma bem leve, mas Ele deixa aí bem esclarecido o que aconteceu, e é uma vergonha para os cristãos. É uma vergonha. E quando ela dá um grito aí, ó, de assim, os direitos dela, ela não está fazendo assim, ó, nada de errado. E eu tenho participado, eu tenho estado aí junto com vocês, eu tô ouvindo aí também, gente, as chamadas, e, gente, assim, as respostas que ela dá e deixa bem claro por que ela não aceita, é vergonhoso, gente! É vergonhoso, gente, porque quando a gente olha para ela e olha para vocês,
né? E tem título, aí tem tudo aí, né? E assim, é simplesmente vergonhoso e nós temos que reaver, assim, ó, nem temos que reaver aí os nossos valores, temos que voltar aí, ó, ao primeiro amor, sim. E não aceitar essa barbárie que está acontecendo. São vidas e vidas que estão se perdendo e são pessoas aí, ó, que poderia estar aí, ó, fazendo a diferença na nossa nação. E no entanto, morreu e morreu assim, ó, de uma forma muito injusta para ficar aí os fanfarrões. E como está aí o grito? Nós não aceitamos que a nossa nação venha aí, ó, ficar tudo escura, e como disse Deus mesmo lá em Gênesis, haja luz, e Deus foi falando da luz ali, ó, na caminhada ali, Deus foi falando da luz, e Deus deixa bem claro que nós somos a luz do mundo. Então, enquanto nós estivermos no mundo, nós seremos luz do mundo. E por que a nossa nação está tão escura? Por que a nossa nação está tão miserenta? Como eu falo com vocês aí, ó, basta vocês fazer uma ligação, ligar o nome ao desenho, não precisa nem de ficar falando tanto, E povo de Deus, uma coisa que eu quero relembrar vocês, não quero deixar vocês esquecer de maneira nenhuma, é ali, ó, da Petrobras. Eu falo com vocês do meu carro, o que aconteceu com o meu carro, e as pessoas elas esquecem, né, povo de Deus? Esquecem muito rápido. E o que aconteceu dentro do meu carro. Então, gente, tem muitas experiências que eu ainda não trouxe, não falei o que aconteceu, não fiz o tutorial ali para vocês e que eu tenho para contar. Então, o que eu estou reivindicando aqui não é nem metade do que aconteceu na minha vida. E, gente, no momento que as pessoas falam que eu não busquei ajuda, olha, eu nem respondo nada, porque, como eu digo para vocês, contra fato não há argumento. Eu vou lá e mostro o resultado e deixo bem claro como que aconteceu. E tá aí para vocês o resultado, para quem quiser ver. E eu não tenho compromisso, gente, com homens. Meu compromisso é com Deus. Eu cuido das coisas de cima. E foi assim que Deus me ensinou. Eu trago dele para o homem. Então, quando eu falo assim, ó, aqui não tem corte, aqui o sistema é bruto, não tem clube de Luluzinha, e é porque não tem, gente. E cada vez que eu conto para vocês o testemunho, aí, ó, sem mentiras, cada vez que eu conto para vocês, Deus vai me mostrando mais, vai engrandecendo mais o meu testemunho, vai ali, ó, abrindo o caminho, mostrando para mim, assim, ó, é aqui mesmo, você está no caminho certo, continue. E povo de Deus, eu conto para vocês assim, o meu testemunho, eu falo com vocês assim, olha, que eu contei meu testemunho para a menina do louvor, e teve um dia que eu não lembro muito bem o que a gente estava fazendo, eu só sei que nós duas ficamos na porta da igreja, ela contou a vida dela toda para mim, e eu falei do meu testemunho, e aí ela contou, gente, a vida dela, e como fala a palavra de Deus, que os cristãos, o irmão está vivendo ali, ó, está passando ali por coisa muito parecida com o que a gente está passando. Então, quando você abre a sua boca e você conta o seu testemunho sem mentira, quando você não aceita aí, ó, folcatrua, assim, o cristão só tem a ganhar. E, gente, eu falando aí dessa troca aí, de contos de testemunho, eu contei, eu chamei, já falei com a pessoa aí, e a pessoa, ela tá tipo querendo me tirar. Gente, eu não tô nessa coisa aí de briga, não. Eu tô aqui contando a verdade.
E quando eu não falo tudo aqui, é porque eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse de prejudicar ninguém. E como eu falo com vocês, assim, eu fui passando, eu não estava nem querendo saber de nada. Aí de repente a pessoa vem e me conta a vida dela toda. Eu ia lá com a palavra de Deus, ensinava a pessoa como que ela saía daquele embaraço no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E por onde eu passei, gente, tenho certeza que se a pessoa lembrar assim direitinho de como nós conversamos, como que eu ensinei para elas, o que elas deviam de fazer ali, falando para elas da palavra, elas vão lembrar, e se elas continuar fazendo, elas vão só vencer em Cristo Jesus. E eu não estou falando de religião não, gente, estou falando da palavra de Deus, do Evangelho segundo Jesus Cristo, o qual tem poder para nos libertar, nos curar e para nos salvar. Sendo aí que a bênção maior é a salvação, que nós temos de buscar, entender ali que nós somos salvos e não largar, não tirar a mão ali do arado de maneira nenhuma. Ter sempre a certeza de que você é salvo e se vier uma poeirinha ali na sua armadura, você vai lá, e tira aquela poeirinha, porque você não compactua com nenhum erro, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que nós temos de estar, tá bom, povo de Deus? E é assim que nós temos de prosseguir, é assim que nós temos de proceder, não aceitar aí as ofertas do diabo, não aceitar aí aliançar-se com o diabo. E de maneira nenhuma, gente, calar, porque o diabo nos quer calado. Um cristão calado é lucro para o diabo. Agora um cristão com a boca falando o que é certo, falando ali a palavra de Deus, como se diz, né? É perda aí, total para o diabo. Então nós temos de estar aqui, anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo e denunciando as artimanhas do diabo, não aceitando de maneira nenhuma aliançar com ele e colocá-lo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. E é para ele ficar lá e entender que contra a vida de um cristão, ele pode tentar, mas contra a vida de um cristão, na vida de um cristão, o maligno não toca. Não toca porque, no meu caso, o Deus diz que eu sou menina dos olhos dele. Então, quem vai tocar no menino dos olhos de Deus? Quem vai colocar a mão no menino dos olhos de Deus? E, povo de Deus, é nessa fé que nós estamos, povo de Deus. É nessa fé que nós estamos. E, povo de Deus, e todo tempo o pessoal quer que eu falo do projeto da Orla da Pampulha. E, gente, tem muitas novidades. E eu quero falar também do projeto ali, da divisão do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. E eu estou falando com vocês que outro dia eu fui lá e assim, fui lá e Deus já deixou bem ali, organizados os lugares ali, e que eu estou esperando um acerto aí das suas partes para mim poder estar dando continuidade aqui. E assim, eles estão pedindo para que eu fale ali dos prédios arranha-céu. É desses prédios mesmo que eu estou falando. Da localidade. E ele já me deu assim, 3 localidades assim, bem exata. E o pessoal tá falando, que você tem que ir mais, você tem que dar um jeito de sair mais e mais abaixo. Gente, quando eu falo com vocês do cristão, que o cristão é mais valioso do que o satélite, você acha mesmo que eu tenho que ir lá no local lá e tal? Não, gente. Quando eu falo com vocês que eu cuido das coisas de cima,
endelamanashi, dirigoi gandara, badassi, dirigoi hanassi, diride, dalabadassi, ikaramanaha, dalamanassi, diride gandara, badaha, dalamanassi, itali cantara, badaha, dalamanassi, diride gandara, badaha, dalamanassi, indirigoi gandara, manaha, manashi, diride, dalamanassi, diride, ikaragandara, badaha, dalamanassi, diride gandara, badaha, dalamanassi, indirigoi namashi, diride, dalamanashi, indirakoi cantara, bederesha, badalassa, diride gandara, badaha, dalamanassi, Iga galavada sindere gandalavada hadravanashi derere 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 alavada sindere kandalavada hadravanashi derere galavana hadravanashi derere goiga hadravanashi derere galavada hadravanashi ele bidigo galavana hadravanashi derere galavada hadravanashi derere cantarasi dermenis. É mesmo, povo de Deus. Eu tô assim muito afim mesmo é de dar continuidade o que eu tô falando aqui, é de dar continuidade a essas obras, é de ver ali, ó, essas obras realizando ali, ó, começando ali do alicerce e ficando pronta para a gente estar realmente vivendo o melhor de Deus. Não ficar só aí, ó, blá, 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 né? Então, tá faltando aí, ó, um acerto das suas partes. E cada vez que Deus mostra para mim, cada vez que eu vou lá, eu conto meu testemunho, eu mostro para vocês aqui o agir de Deus na minha vida, como que Deus, ele faltou pouco se materializar naquele momento de opressão e hoje Deus está materializado. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e assim, tá aí a prova para vocês. Vocês aí, ó, puderam ver aí no espiritual e vocês estão aí, ó, vendo e recebendo aí, ó, no natural. Então, é assim que nós cristãos temos de fazer. Começou muito blá blá blá, mostra o resultado. Se começou muito blá 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 para cima de você, mostra o resultado. Que aí acaba. Contra fatos não há argumentos. Então, é nessa fé que eu estou, e quando eu venho aqui na frente da câmera do celular, eu estou aqui para falar sério. Eu não estou aqui, gente, para ficar com brincadeiras. Eu nunca brinquei de Deus. Sempre que eu falei da palavra de Deus, sempre que eu falei das coisas de Deus, eu falei com muita seriedade, entende? É com muita seriedade, não é com brincadeira. E eu falo com vocês ali do projeto da Orla da Pampulha. Eu já tenho uma explicação muito bem dada aqui para vocês. Qual é o propósito daquele projeto ali. E ali, gente, foi para o tempo ali do Covid-19, foi para aquelas pessoas sequeladas, principalmente aquelas pessoas que teve muito medo naquela fase e após o Covid, eles não conseguiram sair mais de casa. Então, nós temos que estar ali estimulando, nós temos que estar ali, ó, dando a mão para aqueles que estão realmente precisando. E não importa, gente, não importa ali, ó, a classe social da pessoa. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está olhando classe social, não. Ele não está olhando aí se é rico, se é pobre, não. Se é bonito, se é feio, não. É o homem que está fazendo isso, está perdendo e perdendo assim, ó, de cheio. Quando faz acepção de pessoas, quando fica aí, ó, nesse negócio de doutrina doutrina... É o homem que está perdendo e está perdendo muito. Então, vamos deixar aí, ó, de religiosidade e vamos realmente fazer o que interessa, ajudar o povo de Deus. E eu tô dando grito aí, gente, do ônibus, eu tô dando grito aí, ó, do ônibus ali, ó, e na frente ali do estacionamento da Igreja da Graça, eu tô dando grito aí, ó, para a reforma da igreja, ali a Igreja da Graça, ali no centro de Belo Horizonte, a sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas. Estou falando aí da reforma e estou falando aí, ó, que as pessoas estão falando de placas e assim, no momento que eles falaram de placas, eu fui olhar a placa lá e como que são lindas as placas. Tem umas placas muito lindas, lindas mesmo, e que se vocês fizerem vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença e vai ficar aí, ó,
muito estiloso, muito bonito e uma coisa assim que é duradoura. Então, vamos ajudar o povo de Deus. E como eu falo com vocês, vamos sair dessa de horror e vamos aí para o lado vencedor, que é do lado aí do Senhor Jesus Cristo. Nem direita nem esquerda, é no caminho, na verdade, na vida, porque fora desse caminho não tem verdade, fora dessa vida não tem, fora da verdade não tem vida, gente. E é nessa fé que nós temos que caminhar, é nessa unção que nós temos de estar, assim, caminhando a passos largos, engrossando aí o cordão de 3 dobras e não aceitando de maneira nenhuma que o diabo venha aí entenebrecendo, venha aí endurecendo o coração dos jovens, das crianças, venha aí cegando os nossos jovens. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Somos nós, cristãos, que estamos de pé, que temos que dar o grito e temos que fazer essa reforma, e o quanto antes, isso é para já, não é para esperar daqui a pouco, não, é para já, é agora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu falo com vocês ali dos jogos, eu falo com vocês do som aí de vinil, eu falo com vocês, gente, dos anúncios. Eu volto do som de vinil e eu falo também, gente, do DVD do Mindinho. O DVD do Mindinho já saiu do Mindinho criança, agora vai sair do Mindinho adolescente. É da adolescência à juventude. E falo com vocês também do aplicativo Solvi, aplicativos de compras Solvi. Você faz a sua compra e a sua compra chega aí na sua casa. E tem aquele aplicativo de compra para os comércios locais, os comércios próximos de você. E como eu falo com vocês, é tudo para a sua comodidade. E você tem escolha aí de fazer a compra no tempo real, acompanhando no tempo real, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E tá lindo demais, povo de Deus. É nessa fé que nós temos de estar, é nessa unção que nós temos de estar, é nessa força que nós temos de estar. Porque realmente a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que se não vê. E no momento que você vê aquilo que você almejou pela fé, não pense que acabou, porque ali está apenas começando. É ali que começa o seu propósito, é ali que Deus vai mostrar a você a vida que um cristão tem nele. E não aceite aí retroceder, não aceite parar, porque se você parar, a fé é como você andar de bicicleta. Se você parar, você tem que descer. Então, não pare, continue ali, crendo, continue no caminho com seus olhos fitos no Senhor Jesus, continue ali, firme na fé, mas aí, crendo, onde você for, onde Deus, o Espírito Santo de Deus te caminhar ali, estiver te encaminhando para você ir, vai ali na fé, vai ali crendo, e aprenda a discernir qual é a voz que está falando ali com você? Quem está falando com você? Se é o homem, se é o Satanás ou se é Deus. Você aprendendo a discernir, não tem engano, acabou o engano. E como eu falo com vocês, gente, no momento que eu estava organizando as minhas roupas para vir para Pedro Leopoldo, eu falei com Deus, que eu ainda nem sabia fazer uma oração. Eu falei com Deus, Deus, não me deixa ser enganada. São tantas igrejas. E, gente, eu conto para vocês, assim, no momento que eu cheguei na igreja aqui de Santa Luzia para ser ali intercessora. O que aconteceu, que eu fui impulsionada ali a ir para frente, e ali, gente, no momento que eu peguei o microfone, eu tive a impressão que eu gritei, e o grito que eu dei, eu tive a impressão que o mundo ouviu. Mas eu gritei assim, olha, seus covardes!
E gritei, gente, falei: os covardes não herdarão o reino dos céus. Foi dessa fé, gente, que eu peguei aquele microfone e parece que a minha força saiu toda num grito. E eu gritei e gritei, e esse grito, essa revolta está dentro de mim até hoje, gente. E quando eu chamo a atenção de vocês, quando eu conto meu testemunho, eu estou chamando vocês para vocês acordarem e ficarem acordados em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu gostaria de estar contando para vocês assim, olha, a continuação do testemunho ali do Covid-19, mas às 18 horas eu vou estar contando, vou estar dando continuidade, vou estar contando para vocês e mostrando para vocês assim, olha, o poder de Deus manifesta nas nossas vidas e que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de ira. Então, preste atenção no que você está fazendo, busca conhecer Deus. E no momento que você conhecer Deus, você não será mais enganado. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada. Salve!